Seja muito bem-vindo à nossa aula Armadura Vermelha. A produção pediu para eu colocar essa música. Essa música te relembra a sua infância do Go Go Power Rangers. Gostei. Agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Gostei de produção da sua indicação musical. A galera possivelmente que assistia. Eu assistia pouco o Power Rangers. Se você está perdido na nossa metodologia, acesse o arquivo aqui embaixo que agora a gente vai falar sobre a armadura vermelha, beleza? O que é a armadura vermelha? Essa aula é baseada em caos, em uma história. Você sabe que a gente ama histórias. É para te fazer relembrar. Conta-se que um líder de uma tribo indígena, ele sempre quando ia ser atacado pelo seu inimigo... Produção, quem é que fica lá na sentinela? É vigia, não é isso? Tem 2 vigias na tribo dele, a observar o que está acontecendo lá fora. A aldeia super protegida, imagine isso. E aí os vigias falam assim, comandante desse lá da tribo, eu sei que é um cacique talvez, mas eu vou chamar de comandante. Eu gosto de chamar todo mundo de comandante. Comandante, olha, tá vindo o seu fulano tá vindo com o exército dele enfrentar-nos. E aí ele gritava para todo mundo falar assim, tragam a minha armadura vermelha. E aí sabe o que acontecia? Era uma armadura um pouco de palha, alguma coisa assim, e também protegendo um pouco, e ele colocava no peito, e toda a parte aqui do tórax, tudo ele colocava com essa armadura vermelha. Eles iam lá e guerreavam e tudo mais, todo mundo muito forte, venceram o inimigo. Conta-se que nas outras semanas se passaram, como essa aldeia estava em um local que tinha minério lá e todo mundo queria, conta-se que 2 grupos iriam atacar essa aldeia, os sentinelas avisaram, e aí 2 grupos vindo, e ele grita de novo e fala assim, tragam a minha armadura vermelha. Os caras colocam a armadura vermelha nele, e aí eles guerreiam e todo mundo amava esse comandante, tudo mais, lá na guerra e tudo isso, todo mundo dependia assim um pouco dele, e venceram de novo. E aí, quando eles voltaram dessa batalha, todo mundo perguntou para ele, comandante, por que você sempre pede que nós levarmos para você essa armadura vermelha? E ele confessa para o time dele, confessa para o exército dele, que é para caso ele seja atingido, o sangue, ele fique totalmente natural. Ninguém saiba do exército dele que ele foi ferido, porque se alguém souber, ele sabia que todo mundo ia fraquejar, todo mundo ia pestanejar, todo mundo ia falar para acabar a guerra, ia voltar para a tribo, e ele sabe que se tiver com a armadura vermelha, se ele for alvejado por alguma espada, alguma coisa, qualquer coisa, ele vai sangrar e a armadura vai ficar totalmente, sim, vai, como é que chama lá no exército? Camuflar, é isso mesmo, camuflar. E aí a história termina com a péssima piada. No outro dia veio 10 inimigos dele, aí ele gritou assim, tragam a armadura vermelha e a minha calça bege, pra gente enfrentar agora 10. Mas o que a gente quer falar nessa aula para você? E se você ver no arquivo, tem 4 atividades para você. Tome um banho gelado antes de ir para o trabalho. Isso é para o vendedor. Vendedor, escute um podcast de vendas no caminho para o trabalho. Se você vai de carro, se você vai no ônibus, se vai no transporte. Se você vai no ônibus, no transporte, pode ter certeza. Compra um carro parcelado de dívidas, você vai pagar, dá certo pagar. Vendedor, só preste com dívidas. Você vai precisar fazer uma avaliação de teatro. Quantos dos meus bastidores eu estou mostrando para o meu cliente? E o 4º ponto aí nessa aula no nosso arquivo é adote transparência 100% ao vivo com a sua equipe. Gui, por que essa armadura vermelha? É que no vendedor, há uma coisa que o vendedor ele precisa ser muito forte, porque a empresa toda ela vai olhar para o vendedor com um olhar de ele tem capacidade de levantar a minha empresa. Se eu vejo um vendedor, quando eu chego em uma sala triste, cabisbaixo, eu posso ter certeza que se aquilo dali não é alguma coisa externa, porque às vezes acontece uma coisa externa, o seu filho está doente, isso é normal e isso é totalmente entendível. Chama essa pessoa para conversar, entenda um pouco mais sobre o coração, sobre a mente dela, dá ânimo. Mas você tem que falar que o ambiente de uma sala, de um time comercial,
Todos precisam estar com a armadura vermelha para que o clima, para que a alegria, para que o entusiasmo, ninguém retroceda. Todo mundo esteja muito bem, pau, para dar em doido. Porque um time de vendas cabisbaixo, pode ter certeza, não bate metas. Um vendedor que está cabisbaixo todos os dias, sem nenhuma coisa externa, pode ter certeza, não bate metas. O vendedor que não sabe administrar as suas sensações, seus sentimentos, as coisas ruins que acontecem lá fora, e que demonstra isso num bastidor para o cliente percebe que ele está triste, que ele está decepcionado, não bate metas. E é por isso que nessa aula, para você vestir sua armadura vermelha, eu vou te dar 4 conselhos, 4 tarefas, 4 checklists, coisas práticas que eu faço para eu manter a minha energia lá em cima. E a primeira coisa que é comprovado cientificamente, isso não é papo de coach, é cientificamente. Até ficou difícil de falar. Falei papo de coach, mas é científico que um banho gelado te faz começar o seu dia milhões de vezes melhor que um banho quente, um banho natural. Eu sei que se a gente falar para as pessoas do Nordeste, isso aqui é uma realidade. A gente toma banho gelado aqui sempre. Mas eu sou goiano, para quem não sabe, nasci no Centro-Oeste. E lá não é comum a gente tomar um banho gelado, porque às vezes faz frio. Mas esse banho gelado, cientificamente, vai te fazer levantar com muito mais ânimo. Isso faz muito bem para o seu corpo. Mas a segunda coisa é, escute um podcast de vendas. Escute nossa aula no carro, por exemplo. Sempre que você vai no caminho do trabalho, já começando a ligar a sua mente com ideias inovadoras, e você escuta no podcast uma coisa que você pode fazer, você chega assim, caramba, hoje eu vou mudar isso daqui no meu dia. E para o vendedor nato, quando ele pega uma informação que ele pode mudar no próprio dia, isso faz com que esse vendedor suba a atmosfera, porque fala assim, olha, há esperança, eu posso melhorar. Quando eu vejo um conteúdo que me faz mudar, eu fico motivado 3, 4, 5 trilhões de vezes no dia. E é por isso que eu escuto todo dia antes de chegar, vindo aqui para o escritório, eu escuto um podcast. Eu escuto um conteúdo de vendas. Fechou? A terceira coisa é avaliação do teatro. É um convite para você lembrar disso. Você não pode, como vendedor, falar dos seus bastidores para o seu cliente. Os seus bastidores vão ser falados para o seu time, para o seu board, para o seu superior. Às vezes pode ser falado com o seu companheiro de time. E depende do bastidor. Num time grande, a gente sempre motiva no quarto ponto isso acontecer. Mas para o seu cliente, o seu bastidor não pode ser mostrado. Eu estou falando com você, eu não peguei no celular porque eu estava cuidando do meu filho. Não fale isso, não mostre seu bastidor, só responda. Não fale do seu bastidor para o seu cliente, porque ele não pode ver em você alguma insegurança. É a mesma coisa, Guilherme, mas isso é injusto. Mas para um médico também que mostra bastidor, o médico está lá para cuidar de outras pessoas. Espera aí, se ele vai cuidar de mim, e se ele fala para mim um bastidor que ele não está cuidando dele mesmo, que médico é esse? Então, médicos, advogados, vendedores não podem falar para o cliente o bastidor. O fogo está pegando aqui, mas para o cliente eu preciso acalmá-lo, porque eu estou lá para resolver um problema do cliente. Eu não posso jogar mais problemas na minha conversa. E a quarta coisa que está aí no material que você precisa fazer depois dessa aula, adote a 100% de transparência sempre, abre aspas, produção o quê? 100% de transparência sempre? Ao vivo. Isso aqui é um conselho de gestão de time comercial. A gente sabe, você vai ver lá nos nossos materiais que o módulo de gestão sempre está trancado. Isso aqui não é para gestão, mas isso aqui é um briefing do que você vai ver lá no módulo de gestão comercial. Essa questão de você adotar 100% de transparência. Se você está achando alguma coisa de errado no time, se você não está feliz com alguma coisa, se você acha que a sua empresa precisa colocar uma máquina de café, aquilo te incomoda profundamente que não tem essa máquina de café, fale 100% de transparência ao vivo. E na hora, não passa um dia com raiva do seu colega no board, não passe 2, 3, uma semana, 2 semanas remoendo a coisa. Fale rápido ao vivo. E lembre-se, feedbacks negativos se dão em particular. Elogios e feedbacks positivos se dão ao grupo, mas negativos sempre chame em particular. Abraão, sempre quando a gente vai lidar com coisas difíceis da empresa,
A gente vai lá para o quarto andar aqui no escritório, vai só eu e alguém, só eu e o Abraão, por exemplo, e fala feedback negativo. Elogios é para todos. Feedback negativo é somente no particular. Ok? 100% de transparência. Adote isso. Seja transparente. Você, gestor, que está vendo o seu funcionário faltando e tudo isso, você está sentindo isso, por mais que ele tenha razão, chegue nele e fale, olha, me magoa, me deixa triste. Como é que a gente pode resolver isso? 100% de transparência ao vivo. Beleza? Assim você coloca uma armadura vermelha em você e todo mundo da empresa vai te ver com a atmosfera lá em cima. Você levanta a energia da sala. Quando você chega, você não pode ser o chato, feliz demais e chato demais, mas você levanta o clima da sala. Eu fico preocupado quando eu entro em um time comercial que o clima está lá embaixo, que não tem uma cultura leve, que não tem uma cultura de resultado, de metas. Isso é preocupante. Se você está passando isso na sua empresa, cuidado. Vamos juntos.